Pessoal, eu tô aqui hoje com o Wagner Borges, que ele conseguiu me encaixar no meio da agenda corrida dele, né? Tem muitos compromissos aqui. Então, muito grato por estar aqui e ter aberto essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Legal estar aqui. Porto Alegre eu adoro, venho aqui há tantos anos, desde a década de 1980. E ontem eu fiz uma palestra aqui sobre chakras, estava lotado. E aí hoje estou indo para Caxias do Sul, né? Vou fazer palestra lá também. E aí que legal que deu para a gente se encontrar aqui e fazer esse bate-papo aí sobre espiritualidade. Perfeito. Então, pessoal, eu queria falar algo assim que eu não vi por aí em outros podcasts, né? Então, conversando aqui em off com o Wagner, eu pensei que a gente podia conversar de projeção astral e Ramatiz, que ele também tem afinidade, assim como eu, né? O Ramatiz é aquela coisa legal, né? O Ramatiz apareceu aqui no Brasil na década de 1950, com um médium de Curitiba chamado Exílio Mais, que começou a receber mensagens de um espírito hindu desencarnado, que passava mensagens para ele pela psicografia. Ele também via o Ramatiz nas saídas do corpo por clarividência. Qual era o diferencial do Ramatiz para as mensagens da época, tipo André Luiz e coisas legais da área espírita? É que o Ramatiz falava com um aspecto um pouco mais oriental. Ele falava de temas que, na época, não eram abordados aqui na área espírita brasileira, como extraterrestres, por exemplo, alimentação natural, e ele falava de forma universalista, em que ele buscava somar a espiritualidade, não somente na área espírita. Ele falava da Ordem Rosa Cruz, falava da maçonaria, falava do hinduísmo e mesclava tudo numa vibe universalista. É claro que na época nem todo mundo aceitou essa versão mais aberta, né? Porque na época a coisa era um pouco mais restrita. Hoje é totalmente diferente, a abertura que a internet deu e que o próprio mundo se ampliou, a humanidade. Hoje uma visão mais universalista, ela é mais aceita. Então até hoje as obras do Ramatiz são reeditadas e surgiram vários outros médiuns que também começaram a receber mensagem desse mentor tão legal. Não, ele começou chutando o pau da barraca com a Vida em Marte. Como é que é o nome do livro? É um livro de 500 páginas só sobre a vida em Marte. Né? Então isso em 1950. Exatamente. Agora é o seguinte, esse livro ele tem outras variantes, vamos chamar assim. Primeiro ponto que muita gente acha, aquilo não é Marte, porque fisicamente falando, Marte não tem vida. Entretanto, a vida ali pode estar sendo descrita em outros níveis, que é o mais provável. Ou a outra possibilidade. Naquela época, tudo que se falava de extraterrestres ou de vida fora era Marte, era o padrão, e acabou ficando dessa forma. Então são duas possibilidades. Ou a vida está descrita de forma idealizada e focada como se fosse Marte, que era o mais aceito na época, ou está se falando da vida em outra vibração que a gente não capta com 5 sentidos, vai uma nave lá e não vê a vida como ela é. Então existe a possibilidade de aqui ser AM e lá ser FM, digamos assim. Exatamente. Olha, perfeito. Aqui, vamos dizer, a nossa conexão é mais baixa, ela é banda larguíssima e aí a gente não consegue pegar o sinal. Essa é uma das possibilidades mais viáveis que tem. A outra é que possa até existir vida e de repente está tudo camuflado e a gente não percebe, ou a própria NASA esconde informação, não dá para saber. Agora, de toda forma, mesmo que não tenha vida como descrita ali, essa vida existe em algum outro lugar daquela forma. Sim. E Wagner, assim, existe a possibilidade de ser a dimensão física da 4ª dimensão. Eu já ouvi esse papo por aí. Olha só, o conceito clássico da física, você tem 3 dimensões de espaço: altura, largura e profundidade. 4ª dimensão seria o tempo, que não é uma dimensão temporal. Isso de acordo com a física clássica. Sim. Outrora, no ocultismo, por exemplo, século XIX, quando você falava 4ª dimensão, para um ocultista se referia ao plano extrafísico, o chamado plano astral. Hoje, com a física moderna, vai falar 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Então, muita gente embolou isso quando surgiu a física quântica, porque muitos estudantes espirituais tentaram pegar pontos da física quântica e correlacionar com a parte espiritual. Isso é claro que dá para fazer. Tem um livro clássico do Fritz Job Capra, o tal da física, lá na década de 70, que meio que começou a fazer isso. Agora, daí o exagero que um monte de gente está cometendo, por exemplo, na internet. Olha, irmão, você vai ser ascensionado para a 8ª dimensão. Veja, viajada na maionese astral. É claro que existem essas possibilidades,
mas eu acho que o pessoal confunde plano extrafísico com dimensões. Se você pegar o conceito de multiverso, de que podem existir universos paralelos, eles são tão físicos como nós. Agora, se você fala de planos extrafísicos, você não está falando de nada material, nem nesta dimensão, nem em outra. Se você desencarnar, você não vai passar para a quarta dimensão, você vai passar para o plano extrafísico. Então o pessoal fez um bolo com isso, embolou tudo. Tá, então passar para o plano astral seria o plano etérico da nossa dimensão. Exatamente, o plano extrafísico interpenetrante a esta dimensão. Agora veja, se você fala desse universo que é infinito, e você extrapola para multiverso, fica mais infinito ainda, mas ainda material. Agora, se você fala de infinito espiritual, que interpenetra o material, é muito mais infinito ainda. E aí nós não estamos falando mais de dimensão física. Sim, é que o universo já é bizarramente grande, né? Agora com esse telescópio novo aí, parece que aumentou o alcance, né? Se o plano material do universo é infinito, imagina o plano espiritual paralelo, interpenetrante. E os multiversos. Agora imagina a consciência geradora disso tudo, não dá sequer para pensar. Não dá nem para... É tipo assim, a mente relativa do homem não consegue compreender o absoluto. Não, a gente é tão longe, é tão distante que é uma coisa assim que fica difícil, Nosso tamaninho no universo é esse aqui, né, cara? A gente não sabe quase nada. Não, o nosso Sol, que é uma estrela muito maior que o nosso planetinha aqui, é uma estrela nanica. O nosso Sol é nível 5, cara, quinta grandeza, a estrela pequena tem estrelas bem maiores. Agora, no passado, notadamente no Egito e na Índia, o que se falava? Qual é a maior luz que você pode ver a olho nu? O Sol. Então, eles representavam na luz do Sol a luz espiritual. Era uma metáfora, porque a população precisava de algo material para ter como relação. Então, quando eles falavam, concentra na luz, pensa na luz, não era a luz de uma estrela, mas a luz do eterno que gera zilhões de estrelas. Só que eles representavam isso com a luz do Sol. Por isso, tantas tradições tinham rituais dedicados ao Sol, mas não era o Sol enquanto estrela de quinta grandeza, que um dia vai se apagar, mas era o poderoso Sol central, que é Deus, Brahman, o todo, que gera zilhões de sóis como aquele. Tem um mantra na Índia que é o Gayatri, que evoca a luz. Você sabe que na internet tem gente que coloca como evocação do Sol, não é o Sol material. Sol material era a metáfora que era usada para toda a espiritualidade que gera zilhões de sóis. Se o mantra Gayatri fosse o mantra do Sol, você não poderia fazer de noite. Mas ele não é um mantra do Sol, ele é um mantra da luz, o Sol central, que gera tudo, que é Deus. Puxando isso aí, Wagner, que falaste agora, então, como é que foi a projeção astral e o conhecimento de Ramatiz? Como é que isso... Eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos, e era espontânea, na década de 70, não tinha muita informação. Eu acordava, não conseguia me mexer, tinha a sensação de dilatação da aura, e aí me sentia me desprendendo do meu corpo, vi o meu corpo sem eu estar dentro, e durante 3, 4 anos, entre os 15 e 19 anos de idade, eu fui experimentando sozinho, mas ainda não tinha uma visão espiritual de nada, somente essas saídas do corpo. Dos 19 em diante, eu comecei a ver presenças espirituais, tipo, morria alguém do bairro onde eu morava. Dias depois eu enxergava a pessoa fora do corpo. O que eu descobri? Ela não estava morta, só tinha ido embora pro lado de lá. Eu comecei a brincar, dizendo que morte era pegadinha, porque você acha que está morto, mas não está morto, só o corpo ficou, a pessoa passou para o outro lado. Então, nesse sentido, eu comecei a ver presenças espirituais. Quando foi em 1982, eu estava lendo o livro Elucidações do Além, do Ramatiz. Estava na Fraternidade André Luiz, numa sessão de desobsessão. No meio da sessão, aparece o rosto do Ramatiz na minha tela mental. Aquela imagem que a gente conhece, aquele olhar meio inocente. Bem na minha frente, uma forma mental do rosto dele, e aí sumiu, foi um instante. Logo depois apareceu de novo. Aí eu pensei, será que a minha mente está criando uma imagem porque eu estou lendo o livro dele? E eu não tinha falado nada com os colegas médiuns da reunião. Quando a reunião acaba, o Joel, que era um dos melhores médiuns da casa, fala assim, queria agradecer a presença hoje do Ramatiz que está aqui. Ele tinha sem ter falado dele. Sem eu ter falado nada. Deste ponto em diante, nas saídas do corpo, eu comecei a encontrar o Ramatiz, e ele tem um grande grupo de mentores que trabalham com ele. E ele tinha um espírito chamado Rama, que era discípulo dele, e esse Rama aparecia, mas para mim fazia o elo. E às vezes eu vi o Ramatiz nas saídas. A diferença, eu estava vendo ele na saída e não aqui.
Então isso me deu uma visão um pouco diferente. E ele com aquela roupagem dele... Aquela roupagem é puro oriental. estereótipo. É o seguinte, o corpo sutil é dotado de alta plasticidade. Você plasma o que você pensa. Um espírito igual ao Ramatiz, ele não está preso àquela forma de hindu que um dia ele foi. Mas quando ele se manifesta num plano um pouco mais compactado, ele toma uma forma mais favorável para a ação dele num plano denso, que é esta forma da última existência, que é este hindu. O Ramatiz é uma esfera de luz, cara. E ele plasma aquilo dessa forma que está narrada nos livros, uma indumentária iniciática. O nome dele, Ramatiz, vem da tradição hindu. Existe um épico chamado O Ramayana, publicado em 2700 a.C., de autoria do sábio Valmiki, foi um dos grandes mestres da Índia, que conta a história do príncipe Rama e da princesa Sita. A princesa Sita é raptada por um demônio chamado Ravana, na história do livro, e o Rama vai resgatar sua princesa lutando contra aquele demônio. Toda a história é uma metáfora da grande luta nossa aqui dentro. Rama é a consciência que vai resgatar seus sentimentos presos nas garras do ego. Então, o Ramayana é um grande épico da luta humana de vencer a si mesmo. O livro fez tanto sucesso na Índia e o Rama virou herói nacional e a Sita, sua esposa, heroína nacional. Ao longo da história da Índia, muitos mestres e yogis adotavam um nome iniciático, substituía o nome de família e adotavam um nome iniciático. Como o nome de Rama era poderoso na atmosfera da Índia, muitos mestres adotaram para si o nome de Rama. Por isso tem milhares de Ramas na tradição da Índia. E a esposa Sita, muitas mulheres adotaram o nome. O Ramatiz, quando foi compactar esse nome, ele pegou o nome de Rama e somou com o nome de Sita ao contrário. E se você pega Rama e Sita ao contrário, vai dar Ramatiz, que era Shri Ramatiz. Essa é a origem do nome iniciático dele, que vem da tradição do Ramayana, do hinduísmo. Décadas atrás, aqui no Brasil, quando as pessoas escutavam falar do Ramatiz, só falava que era um espírito oriental, mas não tinha os detalhes. Eu estou contando agora detalhes da formação do nome do cara naquela ocasião, e ele manteve. Então esse nome, Ramatiz, é um mantra, que é a vibração de Essa é a última encarnação dele, né? Porque ele tem umas interessantes aí, né? Antes dessa. Mas essa foi a última. E aí um cara como esse, que se solta da roda reencarnatória e agora opera num nível elevado, ele não vai ficar preso à forma nem à nomenclatura, mas ele utiliza isso como uma roupagem para se aproximar. Vários mestres espirituais fazem isso. Agora, ele tem uma grande equipe, que é a Fraternidade da Cruz do Triângulo, que é um projeto universalista, onde muitos espíritos com várias vidas no Oriente resolveram vir para o Ocidente e reencarnar aqui para trazer a sabedoria perene do Oriente, antiga, para o moderno Ocidente. Hoje, juntar, né? Hoje, por exemplo, a Índia não é a Índia da época do Ramayana, o Bhagavad Gita, os Upanishads. A Índia hoje tem bomba atômica. E a China de hoje não é a China do Lao Tse. E o Egito hoje é muçulmano, não é o Egito das grandes iniciações. Então, todo esse pessoal extrafísico viveu nessas épocas. Eles, então, vêm para o astral das Américas, principalmente o Brasil, alguns reencarnam e os outros dão cobertura, fazendo um trabalho universalista, tipo, aqueles grandes valores perenes da sabedoria oriental, aportados numa roupagem ocidental, livre e universalista, principalmente aqui no Brasil. Por isso, se você tem tanta gente que gosta do Ramatiz, na Umbanda, no Espiritismo, na Rosa Cruz, na Maçonaria, na Teosofia, porque encontram ali pontos convergentes, né, complementaridade das ideias espirituais. Não, é o espírito assim que mais explicou assuntos, né, complicados, né, que mais se Olha, o melhor livro dele para mim é o Elucidações do Além. Esse é incrível. Os 3 últimos capítulos ali são Prana, do Pretérico Chakras. Eu nunca vi uma descrição sobre Prana, que é o nome que os hindus chamavam em sânscrito, a força vital, a energia. A melhor descrição de Prana que eu já vi na minha vida está no livro Elucidações do Além. E a descrição dos chakras também, ela é muito legal, porque é do ponto de vista de um espírito olhando os chakras. Quando a gente pega um livro de chakras, é o ser humano encarnado falando de chakras desse ponto aqui. Ele trazia um ponto de lá para cá, coisa que o André Luiz também fez na série Nosso Lar, falando dos centros de força, a partir da visão extrafísica. Então, eu recomendo para quem está assistindo a gente, o Elucidações do Além é um livraço.
Tá, incrível. E Wagner, agora puxando um gancho, tu começaste a ter projeções astrais com 15 anos. Tá? Como isso, na tua visão, não sei se tu teve acesso também, como isso se encaixaria no teu propósito? Tipo, antes de nascer, olha, Wagner, se reuniu com o pessoal lá, olha, nós temos um trabalhinho aqui para ti, lá pelos 15 anos vai começar. Como é que tu encaixaria isso, o teu propósito e ter acontecido isso aos 15 anos, essa caminhada da projeção astral? Olha, de tudo que eu pude experimentar, eu desenvolvi a mediunidade, a clarividência abriu, e eu sempre estudei de tudo, teosofia, ocultismo, yoga, espiritismo, umbanda, eu sempre tive essa vibe universalista. E tudo que eu pude desenvolver, a saída do corpo para mim é o que mais me abriu o caminho, porque ao ir para fora, você está de frente com o mundo espiritual, sem um intermediário, sem um médium, é você lá fora, de frente. Isso me acostumou com o mundo espiritual igual esse mundo aqui. Então, não falo, por exemplo, de uma presença espiritual como se fosse um ser do além. Para mim, é uma pessoa que mora do lado de lá. Uma consciência que opera em níveis extrafísicos e eu sou uma consciência encaixado nesse nível. Durante a passagem aqui pela Terra, se você tiver, vamos dizer assim, com banda larga e FM, além do AM dos 5 sentidos, você capta essa correlação e trabalha ela como intermediário, que seria o médium. A saída do corpo, ela amplia isso, porque na mediunidade, o espírito vem de lá para cá. Na saída do corpo, é você que vai daqui para lá. Então, a abertura que isso te dá, primeiro, liquida o medo da morte, porque você está fora do corpo e claramente você vê que o pensamento é seu, não é do cérebro, você está fora. Mas como é que você vai provar isso para um terceiro? É difícil. Mas se você provar para você, você caminha com segurança. Então, isso foi a maior abertura. E aí, o que eu descobri? Que muito do que eu estou fazendo já tinha sido meio que planejado antes de eu descer, como, por exemplo, um grupo de organizadores de um currículo conversa com um grupo de alunos e fala assim, vamos preparar vocês aqui, por exemplo, um grupo de médicos experientes formando residentes. Olha, vocês são os residentes, daqui a pouco vocês vão dar os plantões. Vamos então preparar vocês para que vocês façam bons plantões lá embaixo. Então, vamos nos concentrar, vamos trabalhar aqui. Aos sábados, vocês vão se reunir com a gente. Vamos preparar vocês mais do que o normal, porque a tarefa de vocês é importante. Eu me lembro disso, de estar em reunião com mentores extrafísicos. Antes de nascer. Antes de nascer, eu tenho memória disso. Não, eu lembrei isso com o passar do tempo, durante as saídas. E eles falando, você vai descer, vai fazer um trabalho universalista, sempre de forma humana, sempre compreendendo todo mundo, trabalhando de forma igual, sem se sentir diferente. Desce, faz um trabalho em nome da luz, faz da forma que você quiser, mas comparece com a ideia da luz e da espiritualidade, onde quer que você for. Entra na universidade, entra no centro, entra no grupo de yoga, falando disso, de forma universalista. E nós vamos inspirar e ajudar. Então, esse trabalho que eu venho fazendo, eu estou com 61 anos agora, estou fazendo já há décadas. Na rádio, onde eu tenho um programa há 20 e poucos anos, na internet eu fiz 14 livros também, e as palestras e cursos que eu dou, esse amálgama todo de informação espiritual, ele vai sendo passado e compartilhado. Por exemplo, ontem eu dei uma palestra aqui, era sobre chakras, energia das mãos, aí eu falei de reiki, falei de cura prânica, de passe, fazendo comparativos. Então, tinham lá 100 e poucas pessoas. E a alegria das pessoas estarem estudando isso é de forma aberta, e eu podendo falar disso de forma aberta. E eu citei o nome do Ramatiz ontem, porque o pessoal lá do centro do CEAL também gosta do Ramatiz. E aí, cara, é uma honra estar encarnado, trabalhando assim. Agora, a diferença minha é que eu não me considero missionário de nada, nem enviado New Age, porque eu sou normal demais, cara. A gente está batendo um papo aqui, poderíamos conversar de rock progressivo, futebol, sabe? Podíamos contar uma piada. A diferença que eu fui preparado para fazer assim é o lance humano, cara. Trabalhar a parte espiritual sem perder o pé no chão e de uma forma natural. Eu não preciso vestir um manto branco, não preciso usar um turbante ou mudar meu nome para eu ser quem eu sou, uma pessoa encaixada na matéria, tentando fazer o melhor possível. Eu acho que isso dá um diferencial bom, porque mostra humanidade, cara. Eu ontem estava na palestra, converso com todo mundo. Vamos tirar uma foto? Vamos. Ah, você me dá um abraço? Dou. Sabe? E aquela coisa normal, não era um mestre dando uma palestra, era uma pessoa dando palestra para outras pessoas. Agora, a temática espiritual era voltada para a luz. Então, eu sempre digo, nós não somos dono de nada, nem do corpo, que a gente vai ter que deixar uma hora. E quando a gente fala de espiritualidade, é sempre bom deixar esse alerta para todo mundo. Nós não somos donos da luz,
nós somos servidores da luz. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que a luz determina em nós. Essa é uma chave, cara, para a pessoa trabalhar a parte espiritual. Nós não somos donos da espiritualidade. Não gostam muito dessa teoria hoje em dia, hein? Exato. Não gostam muito. O ego grande. E espiritualidade não é um lugar onde você vai uma doutrina, é teu estado de consciência. No bem tem serviço. Exatamente. Você sabe que tem o livrinho Luz no Caminho, que é um clássico na área espiritualista da Mabel Collins. Ela cunhou uma frase que ficou famosa. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Muitas gerações pegaram esse axioma espiritualista e começaram a repetir. E aí o pessoal começou a exagerar, tipo, fico só meditando e espero o mestre aparecer. E a ação. Aí o André Luiz, na série Nosso Lar, pelo Chico Xavier, o André Luiz adaptou e falou assim, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Porque se você não trabalhar, que mérito que você vai ter para um mestre vir orientar? O pessoal acha que ficar meditando passivamente vai trazer um mestre para iluminar. Não, o que ilumina mesmo é serviço, estudo e esforço, cara. Não há crescimento baseado na preguiça. Nenhum de nós vai avançar consciencialmente se a gente não trabalhar dentro da gente. Picuinhas nossas, eguinho, teimosia, orgulho, todos nós temos isso. Se a gente não trabalhar isso, que é uma luta, e a vida inteira, cara, nós não vamos conseguir iluminar nada. Tem muita gente falando de iluminação, carregando várias sombras por dentro. Quando a iluminação faz você iluminar a própria sombra, integrar, cara, sem você negar a sombra, isso já é a sombra agindo. Então, você precisa usar a luz para integrar a sombra, porque na verdade tudo é um. Se a gente descobre isso, você começa a ter uma coisa mais razoável para olhar. E outra, você sabe que a grande luta é dentro, não tem ninguém perfeito, e todo dia melhora um pouquinho. A gente tem qualidade e defeito dentro. O que a gente está procurando fazer? Todo dia melhora a qualidade, diminui o defeito. Vai levar vidas, cara. O trabalho espiritual ou o estudo espiritual é a melhor coisa para clarear a tua consciência, para você descobrir isso. Não há espiritualidade fora, ela é sempre dentro. E aí você transborda ela. Ao transbordar, você causa efeito no meio com a tua presença. Trabalhando, agindo, exato, movendo. Não adianta aquela espiritualidade só para dentro. Você precisa ir para dentro para se autodescobrir. Você se descobre, você fica bem, você tende a expandir. Uma pessoa feliz, ela irradia naturalmente, ela transborda. E uma pessoa feliz não se incomoda com a vida do outro, porque alguém feliz não está de olho no defeito do outro. Então, esse transbordamento, tipo, vim para dentro, me encontrei e ao me encontrar eu me senti bem e isso me expandiu para agir melhor, trabalhar melhor. Essa é uma das chaves, cara. Tá. Wagner, agora puxando um gancho aí, falaste que chegou a acessar lá a reunião antes do teu nascimento, mais ou menos com a proposta do que deveria ser feito. Então, digamos que temos um destino que tem que ser acessado por nós. Programação seria o mais exato, porque a palavra destino é muito presa. Acessado, né? Tipo assim, que a gente pode renegar até certo ponto, isso, né? Pelo livre-arbítrio, mas também vai se complicar muito. Exatamente. É uma programação que você, e ao descer aqui... uma prova. Você é preparado, aí você desce. Tem gente que faz a programação e tem gente que simplesmente se deixa levar, o que também é natural, o livre-arbítrio de cada um. Agora, quem vem e cumpre o que veio fazer, não como destino ou obrigação, ela vai fazer por responsabilidade. Outra, se for por obrigação, fica uma coisa presa. Não. Ela tem amor por aquilo. Aquilo que você tem amor, você trabalha bem, cara. Para você não é obrigação. Aquilo virou uma coisa consciencial, é sua. Eu fui dar uma palestra ontem, feliz da vida. Vou dar uma palestra hoje em Caxias, feliz da vida, porque é o que eu gosto de fazer. Eu estou conversando aqui com vocês, falar do Ramatiz, feliz da vida. Então, não é uma obrigação, nem para mim, nem para você. Por exemplo, está falando do Ramatiz. É um prazer falar de algo que para nós toca o coração e a consciência. Então, o segredo é trabalho feliz, estudo feliz, ação feliz. Você transborda naturalmente. Quando você se prepara bem antes de descer, seria o quê? Um curso pré-reencarnatório, e se prepara bem, quando você descer, você vai atravessar a encarnação com isso como foco. Tudo pode mudar, parceiro, lugar de trabalho, casa, só não vai mudar o foco, porque você veio para fazer isso, esse foco vai emergir, de alguma forma você vai se descobrir ao longo da jornada por alguma coisa. No meu caso foi a saída do corpo que me deu isso, e aí você vai cumprir o que você veio cumprir. Mas vou repetir, não como missionário, não agregado a uma linha ou outra. Simplesmente você veio para ser feliz, compartilhando
a espiritualidade. É a coisa mais maravilhosa que tem. Para mim, me regenera completamente trabalhar com isso, e eu sempre digo, se me tirar isso, eu fico murcho, cara, não tem mais sentido viver. Me tirar isso é igual tirar o ar. Me tirar a música é igual tirar o ar. Eu não ficaria aqui, ficaria muito triste, cara. Como que eu vou me arrastar pela vida, comendo, bebendo, dormindo, copulando, respirando, sem pensar, sem sentir, sabe? Eu sei que eu não Sem sou sentido. eu sei que eu não sou daqui, eu estou aqui e vou fazer o melhor que eu puder, mas eu sei que aqui é temporário. Nem eu nem vocês somos humanos. A gente já vivia antes do corpo. Somos cidadãos siderais, temporariamente na condição de seres humanos. No momento eu e você aqui em corpo masculino, mas nós somos a consciência. E essa consciência, mesmo aqui dentro, ela te diz que você é muito mais do que isso que você aparece, ou eu também, porque a gente tem um conjunto de potenciais. Estudos espirituais trabalham estes potenciais para eles emergirem e isso fazer você fazer o que tem que fazer direitinho. Tá. E Wagner, assim, ó, da projeção astral, tem vários nomes. Sim. Seria a visão remota também? Não. Ao longo do tempo, dependendo da época e da cultura vigente, muitos nomes surgiram, que é natural. Projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, viagem fora do corpo, extrafísica, desdobramento espiritual, emancipação da alma, desprendimento, voadinha no além, tem muitos nomes, né? Agora, durante séculos, vigorou na literatura esotérica a expressão projeção astral, por corruptela popular, viagem astral. Modernamente, autores atuais falam experiência fora do corpo, que é um nome mais atualizado, projeção da consciência, por exemplo, desprendimento espiritual, que também é um nome legal. Visão remota tem a ver com um dos chakras aqui, o frontal, que nos traz a visão da clarividência, e a clarividência tem vários níveis. Um deles é a visão remota, a visão à distância, que a própria ciência, através da parapsicologia, vem pesquisando. Os autores mais famosos, contemporâneos da gente, o Dr. Harold Butoff e o Dr. Russell Targ, que são as maiores autoridades americanas em visão remota, tem vários livros então publicados. Tá ligado com a mediunidade, a visão remota? Não, a visão remota é a capacidade do chakra frontal de se ampliar para fora. Você está meditando, por exemplo, a aura da cabeça se solta, e aí às vezes você está meditando, te dá uma sensação de queda, você faz assim, às vezes solta um pouquinho. Então não se sai do corpo. Na meditação você não sai nem na visão remota, é o espechamento. Deixa eu dar um exemplo. Tu enxerga. Você vai aplicar energia em alguém. Quantas pessoas, na hora que estão passando energia, falam assim, parece que minha mão ficou grande, não é isso. O fluxo da energia pela mão dilatou a aura da mão. Vai parecer que as mãos estão enormes. Se dilata a aura dos chakras das mãos, dilata a aura do chakra da testa. Isso aqui, ó. Na hora que dilata, a noção de espaço muda, porque você está vendo diretamente com a mente e não com a visão pegando a reflexão da luz. Você pode ver a distância neste plano, que seria a visão remota, mas você pode ver algo extrafísico, que seria a clarividência mais clássica, porque ela tem vários níveis, né? E a visão remota é uma delas. Não é a saída do corpo, porque na saída, você vai lá, o teu corpo está vazio. Na volta, você se sente aqui. Na visão remota, você está aqui e vê lá, mas você não saiu daqui. Nem a projeção astral está ligada à mediunidade, né? Também não, ela é anímica, porque é você indo de dentro para fora. Por exemplo, a morte é uma saída do corpo, e a morte não é mediunidade. Você vai embora para fora porque um dia você entrou. Então a saída do corpo, ela é um potencial anímico. Só que durante a saída do corpo, aparecem espíritos e podem interagir na tua experiência, tornando ela agora com uma presença extrafísica. Isso levou com o tempo muita gente achar que saída do corpo era mediúnica. Não é, ela é anímica, porém ela pode ter componentes extrafísicos interagindo sobre ela. E outro detalhe, médiums desenvolvidos, como tem a aura mais solta, tem uma tendência a sair do corpo mais fácil. E aí ficou aquela questão de falar, acho que os médios saem mais. E aí ficou o mito de que mediunidade, a saída do corpo seria mediúnica. E uma das variações do sonho pode ser lembrança de uma viagem astral. Muitas vezes eu vi isso. Lembrando que o sonho é produzido dentro da mente, é uma coisa já explicada pela medicina. Mas acontece que você vivencia algo lá fora, na hora que você encaixa, você apaga. Quando você acorda uma hora depois, do momento que você entrou no corpo até a hora que você acorda, o cérebro misturou vários sonhos e apaga a memória. Se você lembrar, vai ser uma mistureba que você já não vai saber discernir se é sonho ou se foi algo fora do corpo. O que eu faço? Eu encaixo no corpo e abro os olhos, não durmo.
Na hora que eu encaixo, abro os olhos, a memória fica dentro do cérebro. Não dá tempo dele jogar um sonho para misturar. Por isso que eu lembro muita coisa. Eu de fora, eu já concentro para na hora que eu encaixar, eu não apagar. Porque é a coisa mais fácil. Você vem consciente, na hora que você encaixa, ó, você cai naquela inércia e apaga, as ondas cerebrais estão baixas. O metabolismo está baixo. O que eu faço? Eu me concentro para na hora que eu encaixar, a energia se espraiar, o corpo despertar comigo dentro e eu lembro Não, tudo. comigo essa noite agora, eu adormeci, me deu sabe? Opa, voltei pro corpo. Também tem, na hora do cochilo, você está no limiar entre a vigília e o sono, e aí o teu campo energético solta um pouquinho. Você está lá cochilando, você faz assim, ó, a sensação que você está, e isso ocorre também na hora da volta, muitas vezes. Parece a sensação que você está caindo, dá aqui algo na boca do estômago, na hora você faz assim, o coração está assim por causa da adrenalina. E por causa dessa aceleração abrupta, muita gente achava que saída do corpo era perigosa, que você podia causar... Não, é que na hora que você causa o impacto, a metabolismo que estava embaixo, ele sobe. Quando sobe é por causa da adrenalina. Então, quando você acorda, o coração está acelerado, mas não é por medo ou instinto. Simplesmente é que estava embaixo, de repente, metabolismo mas Wagner, claro, depende do que se faz, né, na vida, mas pode ter uma interferência negativa, não, né? Sim, mas essa interferência ela já ocorre na vigília. Vigília, pessoal, tá acordado, né? Exato, são as obsessões. Não precisa você estar fora do corpo para uma obsessão encostar em você. 99% das obsessões são aqui. É o que você pensa, o que você sente. É o que a gente faz aqui, né? Atrai uma presença. Na hora que você sai, você só vê o que já estava grudado. Só que como você não via a entidade durante o dia, só na hora da saída, você achava que na hora da saída o cara tinha vindo. Não, ele já estava. Wagner, aquele papo com o FBI, agora eu acho que está relacionado à visão remota, então. Sim, provavelmente. Existem pesquisas laboratoriais desde a década de 60, que era o ápice da Guerra Fria, onde o bloco soviético de então e os americanos tentavam desenvolver um espião psíquico, cara. A saída do corpo seria perfeita. O cara vai lá, vê o plano do inimigo, volta e conta. A visão remota também teve várias experiências. Tinha um paranormal chamado Ingo Swann, que fez várias experiências de visão remota comprovadas nos Estados Unidos. Tinha o Alex Thanos também, eu pesquisei muito essa parte. Tinha o Kate Harari, ou Harry, que era o nome dele. E essas experiências, na época, visavam. Só que como não tinha ética, o objetivo era bélico e político, quando o pessoal saía, o plano espiritual embarreirava para o cara não ver o outro lado, porque o perigo era enorme. Muitas daquelas experiências que eram secretas naquela época, como é que a gente sabe hoje? Porque muita gente que fez essas experiências escreveu o livro depois contando, décadas depois, coisa que na época a gente não sabia. Então, eu sempre soube, pesquisando coisa dos Estados Unidos nessa área, que o governo americano, o FBI, sempre tiveram um pezinho na pesquisa psíquica. Só que o objetivo não era nobre, espiritual. Militar. O objetivo era político e militar. E Wagner, e a visão periférica, que também é outra variação aí. Aqui a gente tem uma visão periférica natural que se baseia na reflexão da luz. Para você enxergar um objeto, a luz tem que bater numa superfície e refletir. Seus olhos captam os impulsos luminosos, seu cérebro decodifica as imagens e você fala, estou vendo. Então não basta só ver fótons, partículas de luz, elas têm que bater e refletir. Então, eu estou aqui conversando com você, tem visão periférica natural. Se ali tivesse apagado, eu não veria nada, nem perifericamente. Acontece que o chakra frontal, quando ele dilata um pouquinho, a noção de espaço e 3 dimensões some. Por exemplo, você está aqui, você poderia ver algo ali, supostamente perifericamente, sem virar a cabeça. Isso também é clarividência. Poderia ver algo atrás sem se virar. Então, a clarividência é 360 graus. Só que ela também tem variações. Tem gente que olha e vê através do objeto. O outro vê 360 graus, tudo na mente. Um vê a aura, o outro vê espíritos. Você sabe, não tem clarividente igual. É uma variação de possibilidades. Agora, qual é o chakra que rege o fenômeno de clarividência? O chakra frontal. Mas, Wagner, assim, ó, comigo já aconteceu, e várias pessoas, né? Tu olha assim de lado e vê um vulto ali. Sim, sim. Isso é a clarividência mais básica. Porque ela está pegando no limite entre o extrafísico e o físico. Se ela tivesse no extrafísico, você veria o cara completamente. Mas você está vendo entre. E outra coisa, se aquele espírito está num plano sutil, é mais difícil você percebê-lo. Mas, por exemplo, suponhamos que um mentor espiritual que trabalha com você,
um amigo espiritual, tivesse ali, acompanhando e vibrando uma energia legal aqui durante a entrevista. De repente, por uma fração de segundo, você perceberia um vulto aqui, mas ele não rebate luz. Então não é a visão periférica normal. Faz sentido. E o chakra frontal, ele também tem 2 chakras laterais, que são chakras das têmporas. Ou seja, mesmo com os olhos fechados, se... Você conseguiria ver, porque ele não rebate luz. Você quer ver uma coisa? Você está aqui, olhos fechados. Aí você percebe que chegou alguém aqui extrafísico. O erro que você comete, você vira, abre os olhos e faz assim. Você não vai ver nada. Porque se o cara é extrafísico, ele não rebate luz. O que eu te aconselho? Continua de olhos fechados e tenta captá-lo mentalmente, que seria a clarividência. Não, isso aí é um assunto muito bacana, né? E voltando com o Ramatiz, Wagner, que mais que o Ramatiz acrescentou nessa questão de projeção astral trazendo o conhecimento do Oriente? O histórico do Ramatiz com o médium Exílio Mais falava de vários temas, mas não tinha muitas abordagens sobre saídas do corpo. Tinha, assim, pequenas pinceladas. Então, quando surgiram outros médiuns, porque o Ramatiz não tem dono, não tem médium que fale, ele é meu, não é isso. E ele tem um grande grupo que trabalha com ele, que se apresenta também para outros médiuns. Outros médiuns foram surgindo, e no meu caso, lá na década de 80, uma das coisas que me foi pedido por ele e a equipe dele era que a parte de saída do corpo estava incipiente no trabalho dele. Ele gostaria de passar mais coisas nessa temática, de que ele apareceria para outros falando sobre isso. Como eu tinha saídas do corpo, eu comecei a captar coisas extrafísicas e trazer nessa vibe falando de saída do corpo. Depois outras pessoas começaram a pegar também. Então hoje, o grupo do Ramatiz do lado de lá é muito voltado para a parte da saída do corpo, que é o mecanismo mais direto de você acessar o mundo espiritual. Por quê? Toda a parte mediúnica já foi passada pelo Exílio Mais e outros médios, já é meio que convencional. A saída do corpo não é um tema tão comum igual a mediunidade. Então, é por onde a equipe dele tem mais acesso, porque durante o sono a gente sai do corpo. Então, qual é o maior contato espiritual? Durante o sono, ele pega você tete a tete, não aqui. Então, esses contatos são feitos lá, você encaixa no corpo, pode não lembrar, e durante o dia você fica inspirado para escrever. Aquilo começou lá fora. A equipe do Ramatiz é especializada nisso. Orientações extrafísicas, do lado de lá, você encaixa na matéria, pode não lembrar, mas durante o dia a dia você está inspiradíssimo e vai fazer o que você foi orientado lá, achando que às vezes é você. Isso não tira teu potencial, mas muita coisa que pinta aqui você captou lá. Tá, mas para acessar do jeito que eles querem ou gostariam, só dormindo ou pode ser... Só dormindo não. Ou pode ser, vou me preparar para fazer um contato Isso, agora. Exatamente, porque as pessoas dormem e durante o sono se soltam um pouquinho, mas elas não têm consciência. Quando se diz que todo mundo sai do corpo durante o sono, é uma saidinha inconsciente, ela não está operante com o mundo espiritual. Se você reparar, quando uma pessoa dorme, a mente dela fica em looping. Ela fecha os olhos, enquanto o sono não chega, a mente dela fica girando em volta das ideias do dia a dia, todas referentes a esse plano. Quando o corpo espiritual se projeta inconsciente, ele tende a seguir o que você dormiu pensando. Como você dormia pensando no aqui e agora, ele tende a ficar aqui. Todo mundo sai, mas nem todo mundo sai para o plano extrafísico. O que você poderia fazer? Ler sobre algo espiritual na hora de deitar, fechar os olhos e dormir pensando nisso, no plano espiritual. Porque na hora que você sai inconsciente, o corpo astral busca o plano espiritual. Eles captam, né? Exato. E isso te dá o acesso e você desperta do lado de lá. E não adiantaria você ler um livro e dormir pensando em outra coisa. Que tal ler o livro Elucidações do Além, do Ramatiz, antes de dormir e dormir pensando no que você estava lendo, noite a noite? Eu tenho um livro chamado Viagem Espiritual, publicado pela editora Luz da Serra, que é sobre saídas do corpo. Ele tem 58 imagens coloridas. Qualquer livraria grande tem. Por que eu botei tanta imagem? Do artista Léo Dolfini, que trabalha comigo. A pessoa olhando uma imagem daquela, ela dorme com a imagem na mente, isso é uma poderosa sugestão visual para chegar lá. Quer dizer, não é só dormir, se prepara antes. Leia algo legal, não durma pensando no dia a dia. Leia algo que te faça pensar no infinito. Faça uma prece, ergue o seu pensamento, se assim você quiser, na linha que você quiser, ou medita um pouco. Aquela imagem já projeta, então... Ela vai manter a ideia da saída do corpo na mente, e isso é um fator que pode disparar a saída do corpo. Agora, não é a primeira noite, estou falando de meses. Criar o hábito de, antes de deitar, ler algo e dormir pensando naquilo, ou focar numa imagem que se refira àquilo. Meses a fio vai criar
uma saturação mental que vai levar inevitavelmente à saída do corpo. Então, quando alguém pede, Wagner, qual é a melhor técnica de saída do corpo? Leitura sobre o tema na hora de dormir e dormir pensando naquilo, noite a noite. Tá. E Wagner, por que alguém, já falaste uma aí, que é para perder o medo da morte, né? Mas por que razão a pessoa teria para desenvolver essa habilidade de... Olha, por exemplo, suponha que você sai e tem acesso a esses mentores do Ramatiz. Seria igual você conversar com instrutores espirituais que não tem aqui. Eles só vão te passar coisa de alta qualidade. Quando você descer, sua consciência está mais expandida até para viver o dia a dia e para criar novas coisas, ou seja, aquisição de conhecimento da fonte. Na fonte. Quebra do medo da morte, não significando que você quer morrer, não é isso. Mas a ideia da morte não te assusta, você entende o jogo e você sabe que não morre. Terceiro, suponha que você é um reikiano, curador prânico ou passista. Você passa energia de cura para os outros. Você fala assim, se eu não tivesse meu trabalho durante o dia, eu passaria mais energia para todo mundo, mas eu estou ocupado durante o dia. Então, à noite, ou um lugar ou outro, você vai lá e aplica energia. Se você se vê fora do corpo, o que você faria? Começaria a aplicar energia em pessoas que não estão legais após a morte. Você aplicaria o reiki fora do corpo, a cura prânica ou passe. Uma das utilidades da saída é a aplicação de energia em quem não está legal. Se você é curador, você encontrou um espírito zoado, o que você faz? Enche ele de luz, ele passa. Ou seja, a possibilidade de ajudar terceiros, autoconhecimento lá fora, quebra do medo da morte, ou seja, as possibilidades que te dão, e outra, abertura de novos horizontes. E antecipar o futuro. É complexo isso, explico por quê. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se você vencer a barreira da luz, você está fora da barreira do tempo. Você vencendo a velocidade da luz, estaria fora da barreira do tempo. O pensamento é mais rápido do que a luz. Então, dentro da mente, o tempo não existe. Mas o cérebro, condicionado aqui, ele condicionou com a ideia de tempo. Só que extrafisicamente o cérebro ficou. Então, se a pessoa tiver uma experiência com o corpo mental dela, ela transcende a noção de tempo e espaço. E aí ela pode perceber tudo num contínuo só. Quando ela encaixa, a informação que ela trouxe, nesse plano só vai rolar amanhã. Então, é possível antever uma coisa ou outra, mas sempre de forma relativa. Porque absoluto é só o passado, que já foi. O futuro está aberto e depende de agora. Às vezes você vê a possibilidade de algo que vai rolar. Do momento que você entrou no corpo e lembrou daquilo, uma outra causa já alterou aquele efeito. E aí a causa já mudou. Então, nem sempre o que você vê realmente está estabelecido. É uma possibilidade, então. Possibilidade. Linhas do futuro. É por isso que várias profecias falham. Alguém viu, mas não considerou que está tudo em constante movimento e o futuro está em aberto. Tá. E é possível também, então, pelo teor da conversa, acessar um passado que não se tinha acessado antes. O nome disso é retrocognição extrafísica. Retro do latim atrás, cognição que é conhecimento. Ou seja, você relaxa. Se você lembra da tua infância, é uma retrocognição. Você está no banco de memória indo para trás, retro indo para trás. A memória já está estabelecida. Você está vendo algo que já foi implantado e feito. O futuro ainda não. Se você regredir para antes do útero, onde você estava, da tua mãe, você vai ver imagens de vidas anteriores ou do período entre as vidas, que são as regressões de memória. É que o nome técnico é retrocognição. É mais fácil você lembrar algo lá que passou do que algo que ainda virá, porque esse algo que passou, de alguma forma, está registrado no corpo mental, não é dentro do cérebro. Só que você não tem o acesso, não tem a senha para que o teu cérebro capte a informação de outra vida, porque a gente não aguenta nem a memória dessa vida. O HD é pequeno do cérebro. O Freud é só ter essa vida aqui, né? Ele não passava. O Jung já tinha a mente mais arejada. Eu sou fã do trabalho do Jung, porque ele ampliou muito mais esses conceitos. E o conceito de inconsciente coletivo do Jung, ele tem paralelos com o conceito de egrégora do ocultismo, de que há uma energia coletiva interpenetrante que é o somatório de tudo e que ela afeta a gente inconscientemente. Então tem vários paralelos do Jung. Tem um livro dele, chama Memória, Sonhos e Reflexões. Foi subscrito pela Aniela Jafé, que era secretária não é aquele que ele só escreveu só depois de 100 anos, não é esse? Não é esse. Esse foi publicado 1 ano após a morte dele, 1961, se eu não me engano. E nele, a Aniela Jafé conta coisas que o Jung contou no último ano de vida. O Jung conta que a mãe e a avó dele eram médiuns e que apareceu um espírito materializado na frente dele. E ele teve 2 infartos.
durante os infartos ele teve saída do corpo. Está no livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Então esse aí ele quis lançar também depois que ele partisse, porque ele era esperto, né? Muito esperto. O livro, se você não leu, dá uma olhada. Os relatos do Jung, as duas experiências de parada do coração que ele teve e as visões que ele teve são incríveis. A reencarnação eu considero um fato, né? É praticamente um fato. Fato. E outra, não só na Terra, né? O universo é enorme. Se eu considerar o universo como uma escola e planeta como sala de aula, corpo é uniforme. Você pode encaixar nesse planeta com essa forma, desencarna e encaixar do outro lado em outro lugar. O que o pessoal fala, se tem reencarnação, por que a população da Terra aumenta? Porque vem muita gente de fora e encaixa aqui. Normal que a população se expanda até um certo ponto, dentro do que a Terra pode suportar. Puxando o Ramatiz agora nesse tema, ele foi o primeiro, acho que foi um dos primeiros espíritos a falar em transição planetária e migração, que é o que nós estamos vivenciando agora, porque eu vejo assim, Ângelo, mas por que não muda o mundo? É uns 200 anos para mudar, para trocar um paradigma. Sim, exatamente. Não é 10 5 anos. Você sabe que por que o Ramatiz já falava de transição? Normalmente você vê muita gente hoje na área espírita, ocultista, falar sobre transição. Mas qual foi o primeiro povo que estabeleceu ciclos de tempo de evolução? A Índia, as 4 yugas, que são as 4, nós estamos saindo da Kali Yuga para Dwapara Yuga, que é a nova era, vamos chamar assim. Mas não está baseado em nenhum calendário, porque cada cultura tem um calendário diferente. Entre a descida de uma era e a subida da outra, leva a faixa de 200 a 400 anos de transição. Não é 2 anos. O pessoal está imaginando que é uma coisinha marcada aqui, agora, abrupta. O pessoal fala, a transição planetária, pedra vai continuar sendo pedra, não vai virar gelatina. E você pode tropeçar nela, com um planeta atrasado ou avançado. Então, o pessoal pegou isso ao pé da letra e o pior, começou a julgar os outros. Ainda bem que eu sou da luz e o meu vizinho é materialista, vai ser degradado para um planeta inferior. Olha que porcaria isso, que arrogância. Estudar espiritualidade não é para você ficar julgando e separando nada. Outra coisa, se passar uma fase dessa e quem não tiver nível para ficar na Terra for expelido, eu e você vamos. Porque quem somos nós para achar que a gente é diferente da grande massa? Só porque a gente estuda a parte espiritual? Pelo contrário, nós temos 8 bilhões de pessoas que são espíritos encarnados na Terra. E uns 35 desencarnados. E uns 30 e poucos bilhões, segundo se calcula, entre 30 e 35, no entorno. Então, cara, para melhorar esse povão todo, demora para... Mas o planeta aquele que o Ramatiz se referiu, que ali tem segundos cósmicos, né? Que são 100, 200, 300, 400 anos. Cada segundo... Está correto. Esse planeta que o Chico Xavier chamava de chupão... Não, o Chico Xavier, isso já vinha bem antes da época dele. Ramatiz chamou de planeta X. Sim, e outros vão chamar de Nibiru. Não é um Nibiru, né? Não, Nibiru é um planeta. Você está falando do asteroide. Nibiru é outra coisa, né? Só que tem um detalhe, cara. Isso já vem sendo falado há muito tempo. E é provável que de vez em quando passe um astro em órbita. Isso me parece uma coisa de ciclo cósmico. Do mesmo jeito que de vez em quando passa um asteroide, que daqui a milhares de anos vai passar de novo, você pode ter algo que a gente não detecta. E se esse algo não for físico, for um corpo celeste em outro nível, porque que a gente não veja. A ciência não sabe, aquelas ondas gigantescas, não sabe a origem daquilo. Eu fico imaginando no espaço, então, o que eles não sabem. A questão toda, isso sempre foi falado, e isso é cíclico, cara. O lance todo ruim, que eu particularmente não gosto, é o fanatismo das pessoas. Olha só, cuidado, mano, o asteroide está vindo. Vira uma ameaça, doutrinação fundamentalista. Olha, é melhor você melhorar antes que o fim dos tempos chegue. Isso é uma palhaçada, cara, não tem fim, isso é eterno. E se você não acertar, que você acerta lá na frente. Eu não gosto do bojo doutrinário em cima da ideia da transição. Naquele livro ali, Mensagem do Astral, o Ramatiz fala que é fim dos tempos não cristãos. E que o planeta Terra é um planeta jovem, não vai acabar agora. Cara, a gente é novo no pedaço. O universo, segundo cálculos, teria de 12 a 15 bilhões de anos de idade. A Terra tem 4 a 5 bilhões. Quando a Terra surgiu, não estou nem falando humanidade, o planeta surgiu, o universo já tinha 10 bilhões de anos. Quantas raças devem ter evoluído antes de nós a um nível incomensurável comparado com a gente? A Terra é jovem e a humanidade é nova no pedaço, cara. Não tem como isso aqui. E outra, a Terra é uma sala de aula.
Se um dia ela quebrar, encaixam a gente num planeta semelhante, que é um monte. Porque em 30 anos os caras saíram do Calhambeque para chegar na Lua, né? Exato. Aí eu fico imaginando, 1 milhão, uma raça que tem 1 milhão de... Eu não sei o que faria uma raça dessa. Não dá para imaginar, né? Então, esses lances de ciclos cósmicos, desde a Índia já se falava. O problema todo é que o pessoal prendeu no calendário da sua preferência. E aí, quanta gente falava de fim de mundo em 1999, Apocalipse. Quanta gente falava de calendário Maia 2012. Aí pegaram agora a data limite que o Chico Xavier tinha falado, que não é, dizendo que era a partir daquela época, não era exatamente ali. O pessoal pega imediatista e acha que aquilo é da noite para o dia, quando é um espaço de tempo evolutivo que está, como diria o Ramatiz, regulado pelos engenheiros siderais e não por contadores de tempo aqui da Terra. É que um ser que vive 100 anos, né? Analisar períodos cósmicos, que é difícil. É difícil. A mente fica defasada. Fica difícil. Cara, a internet tá cheia de gente com ameaça por causa de asteroide ou de fim de mundo. Isso aí é intragável. Gente que estuda espiritualidade falando de medo e não de luz, cara. Gente que estuda espiritualidade falando de julgamento sobre a conduta do outro e não de amor incondicional. Eu não consigo compreender tal postura de quem estuda a parte espiritual. É uma contradição, né? Porque o objetivo é a expansão da consciência, compreensão das diferenças entre pessoas. E uma coisa que eu sempre falo, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Então, não é o que você acredita que determina a qualidade do seu caráter. Crença, religião. Não é o que você é, o que você pensa e o que você faz. No conjunto total, vale mais o que você faz do que o que você acredita. Sim, um ateu que faz o bem. Já está tranquilo. Não precisa nem acreditar em Deus. Não precisa acreditar. Agora, você quer ver um paradoxo? Imagina uma pessoa cética, não acredita em nada. Ela é confiante nela mesma, não acredita em mais nada. Aí ela entra para um grupo espiritual. Ela começa a ter medo do umbral, planeta chupão. Ela que não tinha medo, agora está cheia de medo que os espiritualistas enfiaram dentro. Cara, é isso que eu não gosto nessa história. Você deveria aumentar a tua confiança espiritual, à medida que você vai ampliando, tua compreensão, teus horizontes estão abertos. Medo não tem que existir. Né? Simplesmente você sabe que não morre. Se a gente é regido por seres superiores e de um Deus perfeito, quanto mais a gente confiar, menos medo a gente tende a ter, né? Exato. Agora, detalhe, as pessoas falam em confiar no poder absoluto e elas não confiam nem nelas mesmas, cara. E outra coisa, se Deus está em tudo, também está dentro de você. Então, confiar no potencial divino seu é também confiar no divino que está em você. E aí que está alguém confiante e certo da parte espiritual, o medo desaparece, cara. O problema, para a maioria das pessoas, espiritualidade é uma questão de crença, não é fato. Se é fato, está intrínseco a ela. Então a pessoa fala assim, eu acredito. Eu não falo eu acredito, eu falo eu sei. Não estou no terreno da crença. No último dia de finados, ano passado, o cemitério estava cheio de gente que acreditava, mas não tinha certeza. Alguém com certeza não iria lá, porque sabe que a pessoa não está no cemitério, sim em outro plano. Certeza te dá segurança, mas se é só crença, o medo continua por baixo. Sim, a pessoa não está lá no cemitério, né? Lá está o resíduo de um corpo físico. Que também é energia, e na natureza nada morre, tudo se transforma, inclusive o cadáver. Então não está lá preso naquele... Ninguém mora na tumba 88 do cemitério tal. Não existe isso. A pessoa está no plano extrafísico. Agora, a memória que as pessoas têm era a forma física. E se elas só se baseiam nisto, a referência do corpo é necessária para elas. Agora, pega uma cultura como a da Índia, que vem cremando os cadáveres há séculos. E simplesmente não há um dia de finados na Índia, que não há nem sequer corpo como referência para prender tua mente. Agora imagina, alguém que estuda fora do corpo, o que ela tem a ver com o cadáver, cara? Nada. Porque ao ir para fora e encontrar a pessoa real, o cadáver não significa mais nada para ela. Mas isso não é desrespeito. Eu prefiro encontrar o eu real, que é o espírito, do que visitar o invólucro que um dia foi usado por este eu real. Esse invólucro, que é o cadáver, não me abraça, não pensa e não tem emoção. E o ser que eu amo e que me abraça é aquele que eu encontro lá fora. Um tio meu falecido, eu já encontrei ele numa sala de aula, com a mesma personalidade, mesmo jeito assim que ele era, né, antes de falecer. Eu vi numa sala de aula, assim, bem, uma sala e com a mesma personalidade, o mesmo jeito. Essas salas de aula são ambientes plasmados no plano espiritual. Por exemplo, nós não atravessamos essa cadeira agora, nós estamos na mesma condensação.
Se você estivesse fora do corpo, você atravessaria. Agora, você está fora do corpo. E naquele ambiente onde você está plasmado energeticamente uma cadeira, na tua própria condensação, você senta nela. Aí você vai falar, mas não disseram que saída do corpo você atravessava tudo? Tudo que for mais denso. Então você está aqui nesse ambiente, tem uma cadeira extrafísica. Você senta nela. Um espírito mais avançado atravessa você e a cadeira. Então, quando se fala que atravessa tudo, depende da condensação do chamado corpo espiritual. Quanto mais elevado, mais sutil é. Você atravessa tudo mais denso. Então, a rigor, quem atravessa tudo é só Deus, que não tem nada acima. Sim. De Deus para baixo, ele atravessa tudo. Sim. Então, um ramatista tem uma facilidade de plasmar qualquer forma. Isso, e não só ele, espíritos do mesmo calibre. Agora, aqueles mais condensados, vamos dizer, entre um nível maior e aqui, tem uma aparência um pouco mais humanoide, mas você vê através deles. Um espírito mais atrasado, você vê ele é compacto, você não vê através dele. Então, a condensação do chamado corpo astral, também chamado perispírito, corpo espiritual, psicossoma, quanto mais condensado e próximo do plano denso, muito humano. Quanto mais sutilizado, você vê translúcido ou só uma luz até uma esfera de luz. E num plano mental, sequer tem um envoltório. É o que Allan Kardec chamava de espírito puro. Não tem sequer perispírito. E aí não tem como você ver, só você estando no plano mental para perceber. Tá. E Wagner, assim, aquela história que alguns discípulos de Ramatiz, eles ficaram para trás um pouquinho e estão agora encarnados aí no planeta Terra, né? Sim, sim, isso é natural. Você conhece algum deles aí? Conheço. Detalhe, pode ser até nós. Né? Não, tu é. O que acontece? Você tem um grupo de pessoas, nem todo mundo tem um aproveitamento igual. Então, alguns vão mais rápido, outros mais lento, outros estacionam mais. Só que esses que vão mais lento não estão esquecidos pelos que passaram. Extrafisicamente, há um apoio para eles também. E vamos dizer, os iniciados do Velho Egito, da Velha Grécia, os yogis Atlântida. Né? E lá atrás, muitos estão encaixados aqui porque acabaram por inércia não avançando tanto. Agora, muitos dos que avançaram reencarnaram para ajudar. Então você tem vários níveis de pessoas que vêm mexer com a parte espiritual. No que tange ao Ramatiz, você vai ter velhos discípulos que ainda estão nas lides da Terra, e outros que avançaram, o discípulo dele, que também desce para ajudar. Você tem de tudo. Sim, na fraternidade já tem os que conseguiram chegar lá antes, né? E esses vão acabar cruzando com os outros aqui, vai ter uma afinidade na hora, e o avanço desse potencializa o do outro, para o outro também avançar. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, fugindo um pouco. Tem gente que diz que o Chico Xavier era o Allan Kardec. Eu não acho. Assim, mas veja, não é importante, não tem a menor importância. Porque o importante é o trabalho dele. Sim, atual. O trabalho é maravilhoso. Porque eu chamo de caçadores do túnel do tempo. Ficam caçando vidas anteriores das pessoas. Isso também era comum no ocultismo. E você sabe o Saint Germain? Ele foi tal. Você sabe o Kuthumi? Ele foi... Sabe o Ramatiz? Não é importante especular vidas passadas. O importa é a obra, né? O importa é a obra. Como não é importante nem as nossas, a não ser por desbloqueio de algum trauma. Agora, o mais importante é valorizar o momento presente, que é a experiência atual. Então, por exemplo, o Chico Xavier, o trabalho dele dispensa comentários, ajudou a todo mundo, abriu horizontes na parte espiritual. Não, ele escreveu 450 não livros. Importa se ele foi Kardec, se ele foi Moisés, Elias, não importa, importa a qualidade. Eu particularmente não acho, porque eu não vejo paralelos da personalidade do Chico com a do Kardec. Eles são bem diferentes, assim, a forma, e de uma vida para outra você não muda tanto. Agora, tudo é possível, mas não é importante. O importante é o que ele fez com o Chico Xavier. O importante é você hoje aqui. Não se você foi fulano ou fulano lá atrás. Você imagina, você chega um boleto para você, você tem que pagar o boleto é o momento presente. Você vira e fala assim, seu boleto, eu fui o Ananda de outra vida. O boleto não está ligando para você, você vai ter que pagar. Ótimo então, exemplo. Você quer acabar com viajada na maionese astral de outra vida? Põe o boleto na frente da pessoa. Às vezes alguém fala assim, Wagner, você foi o fulano Ananda? Fala, cara, todos os boletos que vêm como Wagner Deloy Borges. Ninguém me procura em outra vida. Esse é o problema, é o momento presente. Então, eu não sei se o Chico Xavier foi Kardec ou não, eu não acho que seja. Mas não é importante, eu acho isso uma besteira. Olha a expressão, caçadores do túnel do tempo de vidas passadas. E outra, você imagina o estudante espiritual que está querendo pagar a dívida de outra vida, não paga o aluguel desse mês aqui agora.
Se preocupa com aqui e agora primeiro, né? É complicado. É complicado. O pessoal fica viajando atrás de vida passada, cara, e perde o momento presente. Não, e ele escreveu 450 livros, é uma coisa assim... Não, o Chico Xavier é um fenômeno. Não dá para entender como é que ele... Cara, ele criou uma abertura no Brasil dentro da ótica espírita, mas uma abertura enorme. A série Nosso Lar, do André Luiz, traz visões do plano extrafísico desde a década de 1940, que todo mundo imaginava o plano espiritual uma coisa etérea. E aí vem a noção de comunidades extrafísicas. Só que, antes do Chico, já havia outros médiuns falando isso. Nos Estados Unidos, tinha um médium chamado Andrew Jackson Davis, do século XIX, que já falava de comunidades astrais. E na Inglaterra, na virada do século XIX para o século XX, tinha um chamado Stanton Moses, que descrevia as cidades astrais. Isso sem contar no século XVIII, o místico sueco Swedenborg, que tinha saídas do corpo e também via níveis extrafísicos. Apenas a quantidade de detalhes que está na obra Nosso Lar e a sua sequência, ela é muito grande, cara. E ela espelha muito do que se vê nas saídas do corpo. Sim, isso que falou uma cidade astral. Exato. E o erro, muita gente pegou e achou que o plano espiritual inteiro era daquele jeito. Não. Você vai em cima de uma comunidade extrafísica em cima da China, é diferente do Nosso Lar, porque a ótica ali é chinesa. E ninguém vai te falar de evangelho cristão lá na China. Vão citar o Tao Te Ching, Confúcio. Tá, mas podemos dizer que a cidade espiritual está na mesma dimensão? Não, dimensão não. Do umbral? Ela está num plano extrafísico, só que ela está concomitante com o umbral. O André Luiz conta que estava ali e de repente ele passa para cá. Nosso Lar é um plano de transição. Você pode olhar, o André Luiz estava no umbral, passa para cá. Tá? Então existem comunidades extrafísicas mais avançadas e mais diáfanas, transparentes. Agora, pega um plano onde só tem luz, você não vai ter uma cidade astral com configuração de prédio, e sim algo só energético. Agora, ambientes extrafísicos próximos da Terra tem que ter formações iguais aqui para a pessoa que desencarna ter um parâmetro, e aí devagarzinho ela vai transcendendo. Nosso Lar é apenas uma dessas mas digamos que estaria na mesma faixa, digamos assim. Vamos dizer que está na mesma faixa. A palavra mais adequada. Deixa eu dar um exemplo. Lembra aqueles rádios antigos que às vezes misturava duas estações num dial só e ficava chiando? Nosso Lar é uma comunidade extrafísica que tem chiado de umbral embaixo. Quer dizer, mescla às vezes um pouquinho, ela está entre aquilo e outra coisa mais avançada, porque ela é transição. O pessoal melhora e daí passa para um nível acima. O problema é que o pessoal pegou aquilo como referência absoluta. Eu vi uma analogia interessante que... Por que as pessoas não saem do umbral? Porque algumas estão presas lá que nem um viciado está na Cracolândia. Perfeito, é o seguinte. Essa analogia achei legal. É a analogia que não é um lugar, um estado de consciência. Uma pessoa era viciada em algo. A mente dela só funcionava para aquilo. Então, quando ela desencarna, ela fica em abstinência, porque perdeu o corpo, a mente que deseja é a mesma. Supõe que abre uma luz. E aí alguém fala, venha, passe para a luz. A pessoa não passa. Por quê? Vamos pegar um alcoólatra. O álcool está aqui, lá não tem álcool. Como é que ele vai passar para um lugar que não tem um amor dele? Um grande amor. Não consegue. E ele em loop. Então a maioria fica pegada aqui em loop, presa à ideia. Quando passa finalmente para lá, a mente da pessoa é um inferno de abstinência. Se você juntar 1 milhão de espíritos assim, plasma um ambiente em volta, que é o somatório de todas as mentes, formando um ambiente. Forma de pensamento. Forma de pensamento cristalizada. Todo mundo em looping na mesma vibração, presos dentro da mente. Isso tem da Terra também dos encarnados, né? Tem a média dos 8 bilhões, né? Exatamente. E outra coisa, sabe esses joguinhos virtuais agora, em metaverso? Sei. Não tem gente que fica viciada em joguinho virtual e perde a realidade? Alguém que está no umbral é alguém preso a um clima mental, daí os hindus chamarem Maya, ilusão, está numa simulação mental. 1000 caras assim, um ambiente é igual em volta deles, igual a simulação. Isso é o plano extrafísico denso. Tá, Wagner, não sei se vai dar tempo aqui, mas se pudesse falar um pouquinho... Hoje está muito popular na internet diversas raças interagindo conosco, né, de outros planetas, né? Aí uns falam que é espírito, outros falam que são seres biológicos, outros falam que são híbridos. Vamos lá, eu tenho uma teoria bem legal sobre isso, a partir do que eu vi. Vamos dar um exemplo. Se nós podemos ter uma experiência fora do corpo, por que povos das estrelas também não teriam o mesmo potencial? Então imagina uma nave fora de alcance dos sensores e satélites da Terra, os extraterrestres, independentemente de que tipo seja, deixam seus corpos em cápsula de animação suspensa e saem do corpo, com o corpo espiritual. Poderia ter um aqui vendo a gente não veria ele.
não seria um método perfeito de pesquisa espacial. Você pesquisaria a raça e eles não te veriam. Não roubariam tua nave, não te dariam um tiro. Então, eu pergunto, se alguém pode sair do corpo, vir para cá, se você sair do corpo, você vai encontrar ela, e ela não é um espírito desencarnado daqui, é alguém que o corpo está dentro do lugar e está projetado aqui. Então, você poderia ter um contato extrafísico com um extraterrestre fora. Segundo ponto, lá no local de origem, eles devem ter um tempo também que eles desencarnam, seja em que tempo for. Então, vivendo no plano espiritual, eles vêm para o astral da Terra para ajudar. Na hora que você sair, você bate de frente com o extraterrestre, que é um desencarnado, de outro lugar. Então, veja, você teria o extraterrestre desencarnado, o extraterrestre fora do corpo e o extraterrestre tridimensional encarnado. O fora do corpo seria o biológico. Fora do corpo também. Fora do corpo, mas tem um biológico dele lá. Só que em corpo astral. E outra, você poderia encontrar alguém em corpo astral sem corpo físico, é um desencarnado de outro lugar, extraterrestre. A possibilidade é muito grande. Então, teriam 3 níveis. O ET encarnado, contato físico. O ET fora do corpo, contato na projeção astral. E o ET desencarnado, que é o contato espiritual. Você tem 3 possibilidades. E aí o pessoal fez um bololô com isso também. Tá, mas tem o... Tá na dualidade também, né? Tem os extraterrestres negativos também, né? Olha, o universo é infinito, né, cara? Não dá pra gente imaginar. Então, por exemplo, supõe uma raça que desenvolveu tecnologia, mas não sentimento. Trataria a gente igual cobaia de laboratório, sem afetividade nenhuma. Não é que seria mal, mas não tem o princípio ético de respeitar a outra forma que está evoluindo. Seria um ponto para considerar. Então, aquela regra antiga hermética, semelhante atrai semelhante, espiritualmente ela vale aí também. Se eu tiver uma saída do corpo e eu estou vibrando em algo melhor, não tem como ter contato com esse algo negativo, não tem uma vibração semelhante. Então, o que protege você de possíveis contatos ruins? Tua ética, tua consciência e o teu jeito de ser. Aí eu me lembro de Jesus falando, orai e vigiai. Então, boa conduta, oração. Boa conduta e ação, isso é sua proteção. Resumindo, sua proteção é seu caráter. Sim, boa conduta, oração, fazer o bem. E fazer o bem sem olhar quem, né? Sabe aquele ensinamento? Amai-vos uns aos outros de Jesus? Nós adaptamos. Tem gente que ama a uns e não a outros. E tem gente que ama os outros e não a uns. O ser humano, ele começa a fatiar por questão de raça, religião, política, cultura, futebol, e começa a criar guerra pelas diferenças. Porque amar quem nos ama é fácil, agora... Exatamente. Agora, amar quem não nos ama... Você sabe aquele estudante espiritualista que vai fazer uma vibração para o planeta, né? E se ele for racista, cara? Como é que ele pode fazer uma vibração para a humanidade inteira se ele fatiou uma raça dela? Tipo, eu vou jogar luz para a humanidade inteira, menos para chineses, negros e judeus. Você já imaginou que babaquice? O racismo, ele não te dá visão de conjunto. Não, e outra, quem disse que eu não fui negro, índio... E outra, o corpo humano é energia condensada. Então até o corpo humano, independente da cor da pele, é um corpo de luz, cara. Nossa raça é a raça da luz. Ficar olhando o outro pela cor da pele é de uma limitação mental e espiritual, é uma das grandes falhas de caráter do ser humano, é o racismo. E eu particularmente, eu detesto o racismo, que eu acho que é contrário a qualquer coisa universalista e infinita. É simplesmente estar preso no próprio eu posso ter sido negro, índio, homossexual, mulher, e podendo... Alto e baixo, tanto faz. Como é que você... Não tem como, não faz sentido, né? E roupagens são roupagens, a gente é a consciência. Então, estamos experimentando a experiência do jeito que é necessário nesse ponto para a nossa evolução. Nós não somos nem humanos, nós estamos humanos. Homens e mulheres, altos e baixos, gordo e magro, né? Negro, branco, vermelho, amarelo, tanto faz, cara. O que você está fazendo durante sua travessia pela Terra? Isso aí é o que é mais importante. Na literatura de Ramatiz, ele critica muito isso, né? Essa questão também do racismo e da guerra, ele também bate muito nisso, né? Olha, se você olhar, boa parte das nossas guerras, qual era o motivo de fundo? Em boa parte era religioso, contra a religião do outro povo, a outra cultura. Outras guerras étnicas por causa de cor, de pele. E aí vai, cara, a história humana está permeada por guerras e intolerância, porque não há visão de conjunto para compreender diferenças, que seria o seguinte: você pode chegar a um dado caminho, chegar num ponto luminoso. Eu posso, por outro caminho, chegar no mesmo ponto. Alguém, por outro caminho, pode chegar no mesmo ponto, porque são muitos os caminhos e um único Deus. Então, não interessa a via que você vai, se ela está te levando na direção da luz. Mas se você estiver preso numa via e achar que ela é única,
todos os outros caminhos vão parecer errados e você vai brigar com os outros. A lógica da guerra é assim, a culpa é do outro. Isso. Só que o outro também acha que a culpa é tua, então... Tem um ditado que você vai adorar. O comum todo mundo fala, errar é humano. Aí eu te digo, mas achar em quem botar a culpa é mais humano ainda. Não, e os caras ficam nessa, né? A culpa é dele, não, a culpa é dele. Chegamos onde estamos hoje, né? Olha, uma visão maior de universalismo, cara, impediria isso. Não veria cor de pele, nem partido político, nem raça, nada. Veria a consciência, o que ela pensa e o que ela sente. E aí cada um fazendo o melhor possível. E quanto maior a consciência de alguém, maior a compreensão dela pelas diferenças, cara. Então, qualquer estudante espiritualista que fica radical numa coisa só, não entendeu nada. Sim, é justamente para expandir, não fechar, né? Exatamente. Não é criar uma bolha, é romper a bolha. É, romper a bolha, senão... Porque lá em cima não tem religião, lá em cima tem falanges, né? Esses planos extrafísicos mais próximos, que refletem aqui, tem religião lá também, cara. Porque a pessoa precisa dessa referência agora. Não, num primeiro nível, né? Num nível médio para cima desaparece todas as religiões diante de uma Aí é universalismo, né? E uma luz só. Mas os planos mais próximos tem até fanático religioso. Essa eu não sabia. Para você encontrar algo mais ecumênico, tem que ser num nível mais avançado do que nesses ambientes mais próximos. Então, digamos, para suprir o nível de consciência da humanidade, num primeiro nível teria... Exatamente, ainda tem que ter coisa parecida. Aí você vai quebrando essa bolha, a pessoa passa e fala, opa, o infinito está na minha frente, como é que só a minha que está certa? Você começa a falar outra coisa, não é Deus em tudo? Então tá em tudo, desaparece a diferença. Sim, não dá para ficar, é o meu Deus, não. Esse meu Deus, nem o corpo é meu, imagina Deus, cara, tá louco, meu Deus. A não ser que sejam os deusinhos, né, menorzinhos, né? Então, o que acontece é que várias culturas foram criando divindades, né, entre a causa primária e nós, e aí muitos ficaram presos. E algumas negativas, né? Nessas divindades e não transcenderam para algo a mais. Pessoal, então vou deixar aqui um link do livro do Wagner, que ele comentou aqui durante a nossa conversa. Agradecer muito ao Wagner por ter encaixado, né? Porque daqui ele vai já para outro local, né? Então não tem nem como agradecer esse encaixe aqui, que foi possível a gente ter essa conversa. Próxima vez que eu vier a Porto Alegre, eu venho aqui 2 vezes por ano, aí a gente combina uma outra com bastante tempo, a gente fica um tempão conversando sem a correria de hoje. Tá bom. Tá, obrigado por ter convidado, e um abraço a todos.